Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. As chuvas intensas das últimas semanas causaram danos em habitações e pequenos comércios que podem ter danificado notas guardadas nesses locais. Se está nesta situação, saiba que pode recuperar parte desse dinheiro recorrendo ao Serviço de Valorização de Notas do Banco de Portugal. Para lhe explicar como funciona este serviço, o BDP Podcast convidou para a conversa José Luís Ferreira, coordenador da área operacional de numerário. Bem-vindo, José Luís. Muito obrigada por teres aceitado este convite. Bom, muito obrigado. O Serviço de Valorização de Notas do Banco de Portugal ganhou protagonismo com os incêndios de 2017, mas aparecem notas danificadas por todo o tipo de razões. As inundações das últimas semanas trouxeram um acréscimo de trabalho? Efetivamente, aparecem-nos notas deterioradas pelas mais variadas razões. E a umidade e o incêndio, o fogo, a queima, são de facto as principais razões de deterioração das notas que nos chegam. Relativamente aos incêndios de 2017, aí houve uma explosão em termos de notas que nos apareceram queimadas e que nós muito fizemos para devolver àquelas populações o valor que aparentemente ou à partida poderiam ter perdido. Relativamente à questão das inundações, eu gostaria de classificá-las nas da umidade, porque de facto, quando há inundações, existe um reflexo de aparecimento de mais notas para valorizar com umidade, mas quando não há inundações, o facto de as pessoas enterrarem as notas para as guardarem em segurança, admitem elas, a própria umidade do sol faz também deteriorar as notas e aparecem-nos também como notas deterioradas pela umidade. E sim, temos evidências que as recentes inundações em Lisboa aumentaram ligeiramente a entrega de notas úmidas precisamente dessas inundações e estamos a aguardar que as inundações, infelizmente aquelas que estão a ocorrer no norte do país, também possam promover um movimento de acréscimo de serviço relativamente a notas deterioradas pela umidade. Se uma família ou um pequeno comércio tiver notas danificadas por uma inundação, o que é que deve fazer para recuperar esse dinheiro? Ora bem, deverá dirigir-se aos nossos serviços, presencialmente através da nossa rede de balcões, ou poderá enviar-nos por correio registado e valor declarado. O envio pelo correio registado e valor declarado tem alguns requisitos que convém observar até pela segurança do processo. Os valores deverão ser colocados num envelope, fechar o envelope e identificar que aquele envelope contém valores. Discriminar o mais possível e aquilo que as pessoas acham que está dentro do envelope. Depois, esse envelope fechado deverá ser colocado no outro envelope do CTT normalíssimo e enviar dirigido aos nossos serviços para valorização. Esta diferenciação dos envelopes é para assegurar que os valores colocados pelo apresentante são abertos em condições de segurança que nós temos no carregado e garantir que, de facto, são aqueles mesmos valores que lá chegaram. Posto isso, os nossos serviços irão analisar o contexto em que as notas se deterioraram, irá procurar os requisitos de elegibilidade para a valorização das notas e depois promover o apuramento de um valor que será devolvido ao apresentante ou pago presencialmente em qualquer uma das nossas tesourarias ou nós faremos o crédito em conta se nos for disponibilizada a respectiva conta. Como é que o Banco de Portugal faz a valorização dessas notas? Ora bem, as notas chegam-nos deterioradas de várias formas. A primeira coisa que nós vamos à procura sempre é perceber se as notas não foram deliberadamente alteradas. Isto porquê? Porque nós só valorizamos notas que tenham sido acidentalmente deterioradas e se o apresentante não fizer prova que a deterioração das notas resulta de um processo natural, normal, como é o caso dos incêndios, como é o caso das inundações, se o fez de forma propositada, nós não iremos valorizar essas notas. Depois, temos técnicos qualificados no complexo do carregado que vão analisar as notas, procurando fundamentalmente dois critérios, se podemos dizer assim. Primeiro, identificar se os fragmentos que chegam às mãos dos técnicos são fragmentos de uma nota genuína. É possível, felizmente também, apesar de as notas aparentemente poderem estar muito deterioradas, identificar alguns elementos de segurança que são mais resistentes ao fogo, à umidade e a outros processos de deterioração das notas. Depois terá que ter 50% da sua superfície perfeitamente identificada. Ou, não estando os 50%, terá que fazer prova que o remanescente da nota foi efetivamente destruído. A situação que mais exemplifica esta questão é um incêndio em que mais de 50% da nota é queimada e para tal basta-nos apresentar um auto de ocorrência das forças de segurança, da Proteção Civil, dos bombeiros, que nos garantam que essa parte que não foi apresentada não volta a ser apresentada à valorização.
Depois disso, mediante a informação prestada pelo apresentante, seja por crédito em conta ou seja por pagamento a qualquer um dos nossos balcões, nós procedemos ao valor, ao apuramento do valor daquilo que se consegue apurar, que resulta muitas vezes de maior ou menor deterioração dos valores que nos são apresentados, e o processo é relativamente, diria, fácil, não simples, porque de facto é complexo. Já percebemos que não, mas todas as notas danificadas que chegam ao Banco de Portugal podem ser de facto valorizadas? Não, exatamente pela razão que falei há pouco, que só aquelas que são naturalmente danificadas, as que nós designamos como deliberadamente danificadas, não são passíveis de ser trocadas. José Luís, muito obrigada por esta informação tão útil. Para saber em pormenor como recorrer ao Serviço de Valorização de Notas do Banco de Portugal, consulte a informação disponível em bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.